Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26 e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa. Esse programa é feito para você com o maior carinho. Queria lembrar para vocês, eu quase não tenho falado isso, mas eu acho importantíssimo. Se você, de repente, não está com tempo de acompanhar ao vivo o Hashtag Educa aqui com a gente, olha, a gente tem reprise nesta terça mesmo e na quinta-feira também, 9h30 da noite no canal 26, viu? Se você não está conseguindo acompanhar a gente agora ao vivo, a gente tem reprise hoje mesmo ainda mais tarde. O programa fica disponível no nosso Facebook e a gente também está no YouTube da Multirio, viu? Por isso, passa lá. Você sabe, esse programa é feito com o maior carinho e a sua participação é extremamente importante para enriquecer esse debate. Por isso, vem para cá, participe. Você participa com a gente através das postagens no nosso Facebook, enviando seus comentários, tirando as suas dúvidas, contando a sua experiência, né, sobre o tema que a gente está debatendo aqui. Ou se você estiver acompanhando o hashtag aí pelo conforto de uma televisão, de uma tela maior e estiver do lado do seu celular, manda para a gente seu WhatsApp, que a sua pergunta é lida aqui ao vivo no estúdio e a gente troca figurinha e faz essa conversa cada vez mais rica. Vem para cá e participe. Olha só. Questões como o uso das tecnologias, novas relações de trabalho, financiamento e inclusão, por exemplo, de imigrantes por conta desse êxodo planetário que a gente tem visto aí, enfim, de refugiados para vários países da Europa e países também da América, né? Inclusive imigrantes também dos próprios países das Américas. Enfim, vem impactando também os gestores escolares, né? Quando a gente pensa que as questões são políticas e param, de repente, no mercado de trabalho, essas questões também chegam nas escolas, nas públicas e nas privadas. Como lidar com todas essas questões do século XXI à frente das escolas? Estes desafios são partilhados por gestores públicos e privados em diferentes países, como os Estados Unidos, por exemplo, a Inglaterra e o Brasil. E como é que escolas com trajetórias de sucesso, com tradição, que já tem realmente um know-how para partilhar ao longo de décadas, elas podem, de alguma maneira, contribuir para tentar solucionar, encontrar soluções mesmo para essas questões tão atuais e que, tão cedo, pelo menos, ainda não apresentaram um resultado efetivo como sucesso, como solução. Como é que essas escolas que têm tanto repertório podem ajudar nesses desafios do século XXI? Qual é o papel de um gestor escolar e o que define, por exemplo, uma gestão de sucesso? Quem conversa conosco hoje sobre esse assunto é o matemático e professor Henrique Zaremba da Câmara. Henrique é membro do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro e esteve à frente por 13 anos da direção financeira do Sindicato das Escolas Particulares do Rio. Foi diretor de assuntos legislativos da Federação Nacional das Escolas Particulares e, por mais de 40 anos, dirigiu e ajudou a consolidar a trajetória de sucesso de um dos colégios particulares mais tradicionais do Rio de Janeiro, que é o Colégio Metropolitano. Seja muito bem-vindo, professor Zaremba, aqui ao Hashtag Educa, viu? É um prazer tê-lo aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui. Então, vamos começar, só para você entender, quando a gente fala em escola particular, às vezes é difícil a gente compreender de onde que vem essa divisão, né? Estado e privado. Olha só, quando a gente fala em educação no Brasil, ao longo desses 5 séculos, é preciso considerar que durante a maior parte do período colonial, a educação ficou por conta das ordens religiosas, como os franciscanos e os jesuítas, entre outros. E essas escolas, elas tinham estruturas próprias desenvolvidas e autônomas, constituindo assim um regime de caráter privado, ainda que contasse com apoio financeiro do Estado em alguns casos, né? Na época era o financiamento da própria coroa. Em 1759, os jesuítas foram expulsos do Brasil e o Estado, então, passou a se responsabilizar diretamente pela educação dos brasileiros. Pouco antes ali da proclamação da República, em 1834, consolida-se, então, o ensino privado financiado diretamente pelos pais dos alunos em algumas províncias, em nível secundário. O professor Zaremba, que está aqui com a gente no estúdio, até me corrigiu falando assim, eram os preceptores, né,
no início. Mas, enfim, começa a surgir ali, então, depois do Estado, né, configurar como ele tutor do ensino para os brasileiros, ali a gente começa a ter o início mesmo da educação privada no Brasil. Hoje, essa educação privada corresponde a mais de 20% das escolas do ensino fundamental no país inteiro e a maioria esmagadora no ensino superior. É inegável, não é, professora, a influência da educação privada no desenvolvimento do país, né? Sem dúvida. E eu acho que muito bem-vinda, porque o poder público é desonerado pela iniciativa privada é uma coisa muito grande. Há um estudo da Fundação Getúlio Vargas, feito a pedido da Federação Nacional das Escolas Particulares. Eu tive a oportunidade de coordenar na época. O mais recente é de 2016, que mostra que hoje são 15 milhões de alunos na escola privada, 41 mil escolas, isso de todos os níveis. E a desoneração que você proporciona ao Estado, só com o que deixa o Estado de gastar para manter esses alunos, não estou nem falando com impostos nem nada, é da ordem de 115 bilhões por ano. A massa salarial que a escola particular paga, né? O que a escola pública, o governo deixa de pagar, é da ordem de 62 bilhões de reais. Né? Bilhões. Enfim, para onde você olha, é alguma coisa que é importante, sem dúvida, né? Só que você tem que fazer isso bem feito, com honestidade, com correção, que eu acho que é feito de um modo geral. Mas o que você, quando começou a falar de imigrantes, disso, daquilo, eu estava pensando aqui, numa coisa chamada poder decisório. Eu, quando fui diretor de uma escola, eu tinha poder absoluto sobre a minha escola, desde que eu cumprisse as regras que a lei obriga. Mas eu não tinha burocracia, eu não dependia de ninguém, dependia dos meus professores, do meu grupo, para definir o que eu ia fazer, independente daquilo que era obrigado, né? Currículos, etc. E isso não tem preço. Porque você, às vezes, culpar o diretor... Né? Você culpar também o diretor de uma escola pública, porque ele não faz isso, não faz aquilo, ele não tem poder decisório. Ele quer, mas não pode. Ele está ligado numa cadeia que é pobre, né, que está sempre cortando coisa, porque tem problema de orçamento e tal, e muitas vezes ele quer fazer, sim, mas ele não tem recurso para fazer. Então a gente tem que ter cuidado com a crítica, porque às vezes ela é injusta, né? O do lado de cá pode, e às vezes não faz. Mas quando pode, faz, é obrigação dele, né? Eu, por exemplo, acho que uma escola, para ser uma escola do meu agrado, ela não pode ter só aula de matemática, português e história, não, porque fica meio enfadonho. Eu acho que a criança tem que se sentir ali muito bem, tem que gostar, amar aquela escola. E não é só com aula, né? Isso no vestibular, tudo bem. Mas a criança tem que ter atividades 1000 para que ela se socialize naquela escola e ter vontade de ir para a escola. Eu lembro de mãe de aluno que dizia que mas meu filho não quer sair dessa escola. Eu ria daqui a aqui, para mim, né? Porque era tudo que eu queria. Então você tinha coral, teatro, Olimpíada, excursões, etc. Tudo que pudesse fazer, grupo folclórico, para que a criança se integrasse naquilo. E aquilo leva para o estudo normalmente. Porque ela gosta da escola, está integrado, né? Sem ser escola de tempo integral, que eu acho que é ótimo, mas nem sempre tem gente que gosta, né? Porque tem uma série de atividades que a escola não proporciona e a família quer dar ao filho e tal. Agora, sem dúvida, escola para base, escola pública, se você puder ter integral, é muito bom, porque você aumenta o... Inclusive, hoje é essa discussão, de você ter a escola pública em horário integral. E você ter atividades extras, conhecimentos extras, né?
no horário de contraturno ao longo desse tempo todo. O senhor tocou num assunto que é extremamente debatido dentro do meio da educação, que é pertencimento, é se sentir pertencente àquele território da escola, que muitas vezes você vai encontrar numa escola pública com toda a carência de recursos que a gente sabe que tem por conta dos financiamentos de municípios, estados e até mesmo de governo federal, né? Você não tem talvez tanto recurso, mas aí você tem a presença daquele diretor como alguém realmente atuante na escola. Esse gestor, e era uma pergunta até que eu tenho para trazer para você aqui no roteiro, o gestor, ele é um burocrata ou ele é um líder? Eu acho que deve ser um líder acima de tudo. E um mínimo de burocrata para ele conseguir viver no Brasil. Porque nós aqui temos uma série de coisas que não tem jeito, né? Você tem que obedecer e está acabado. Muitas vezes excessivas. Saindo da educação, para você abrir ou fechar uma empresa aqui é uma tragédia, né? Mas acho que, acima de tudo, ele tem que ser um educador. Ele tem que viver aquela escola. Ele tem que passar isso para os professores e para os alunos. Que ele está ali, é um cúmplice, né? O maior cúmplice que ele tem para que as coisas aconteçam. Quer dizer, quando compara uma escola pública com uma escola privada, é um pouco cruel. É o mesmo problema de resultado de vestibular, de Enem, né? Que você bota um ranqueamento em que uma escola particular está aqui em cima e a pública está aqui embaixo. Aquilo e nada é a mesma coisa, né? Porque não leva a nada, a não ser a coisa que a gente já sabe, que falta carência, recursos aqui, tem carência. Mas o professor, muitas vezes, na maioria, é o mesmo, que dá aula aqui e dá aula aqui. Aqui ele é bem sucedido e aqui não. Isso só leva a uma coisa, o aluno que estuda nessa escola se sentir pessimamente, né? E o professor também, porque é injusto. Então, eu acho que essas medidas, elas têm que ser de acordo com a situação. Esse ranqueamento a partir do resultado do Enem, então, na sua opinião, é extremamente preconceituoso? Eu acho péssimo, não leva a nada, nada. Porque você colocar que a escola estadual, não sei o quê, tirou lugar 388, leva a que isso? Nada, só o aluno se sentir mal e o professor também, né? Porque aquela escola não tem aquele objetivo. Não tem, você tem poucos alunos fazendo e não está competindo com alguém que é profissional naquilo e está fazendo aquele cursinho, aquela coisa, ou aquela escola, gente mais rica, que tem mais recursos, né? Eu acho que não vezes, isso que você está falando me lembra, a gente fez um programa aqui passado, no Hashtag Educa, com os educadores todos, e a gente trouxe o exemplo de Singapura. E por que Singapura deu aquele salto na educação do jeito que deu nos últimos 10, 20 anos, né? Cresceu e se tornou uma potência econômica, uma potência tecnológica, enfim, reduziu o índice dela de pobreza, mas existe uma crítica ao projeto de Singapura, por exemplo, que é o ensino ser tão rígido, além, seja na escola pública ou na privada, e o grau de competição ser tão grande entre as escolas de uma maneira geral, por resultados, e esse resultado que obviamente fez a nação crescer, mas que obriga que pais de alunos tenham cada vez mais dinheiro extra para pagar a escola professor particular, ensino extra, mais horas de estudos além daquele currículo. Então, na verdade, você acaba tendo um salto quantitativo lá na ponta, que é o país em desenvolvimento e o crescimento, mas para você chegar lá, você está tendo o que eles chamam de um sacrifício, um massacre da nação, acima do normal, não só de tempo dedicado aos estudos, mas também de custos relacionados a esses estudos. Então, quem pode pagar tem uma chance de qualificação e, obviamente, de entrada no mercado de trabalho melhor do que quem não pode. Então, ou seja, a injustiça permanece em todas as esferas, né? É universal. É universal. Eu acho que esses países estão se aproximando muito de um nível de educação muito bom. Não é perfeito, nunca será, mas muito bom, pela disciplina, inclusive, que eles têm. O japonês já tem isso há muito tempo.
a ponto de eu ter ouvido lá atrás que o imperador dizia que professor não precisava fazer reverência para ele. Tem todo aquele, né? Aquela coisa de reverência e tal. Então, isso, por outro lado, também ouvi há tempos atrás que era um lugar onde havia um índice de suicídio. Pela frustração de não alcançar a meta, de não alcançar, né? pela cobrança que tinha em casa. Então, o ideal é você ter um meio termo, né? Você nem ter os 12 milhões de desempregados, de analfabetos que nós temos, porque também tem desempregados. Temos né, bastante. E nem você ter essa coisa absoluta e tal. O ideal era que você tivesse recursos para você ter o professor com uma boa formação, né, e continuada, né, saiu, acabou, que a carreira fosse uma carreira desejada pelo povo, né, e não aquela que você tem o menor número de pontos que entra para uma universidade federal ou estadual. Geralmente é uma carreira docente, com certeza. Isso era o ideal que acabasse, isso é péssimo, né? Porque o professor, quando ele leva para a faculdade, né, aquela signa de ser professor, eu escolhi na ocasião, mas eu tinha uma situação diferente. Mas muita gente antigamente escolhia, né, porque não tinha... Hoje o professor ganha mal, né, é muito venerado assim, todo mundo professor, é formidável, mas na prática não acontece, né? E você, na realidade, não está sentindo uma política de governo que é fundamental para a coisa que precisa, né? Você, com uma internet hoje, que a criança em casa sabe tudo, você pega um telefone novo, pega o menino de 8, 9 anos, ele não se importa se ele vai estragar, porque o pai compra outro, né? Mas ele sabe coisas que muitas vezes o avô dele fica pedindo, por favor, me ensina isso aqui, pequenininho já. Esse menino vai para uma escola e o professor não está preparado para ele. Eu lembro quando eu dirigi a escola, foram 44 anos, né? Cada grupo de alunos que vinha a cada ano era mais esperto. Não estou dizendo que era melhor nem pior, era mais esperto, exigia mais, né? Estava mais antenado. E nem sempre aquele professor está tendo a chance, e não é por culpa dele, né? Ele não tem condição de fazer uma educação continuada. Porque muitas vezes, inclusive, está com jornada dupla, dando aula em várias escolas. A maioria das né? vezes, quase sempre. E, no entanto, na minha escola, o que eu tinha de mais importante, depois do aluno, que é o objeto número 1, né, o sujeito, tudo, era o professor, porque sem professor bom você não faz nada. Nada. Não adianta você ter dinheiro, você ser formidável, você querer. Se você não tiver uma equipe boa, não anda. Você ouviu ecos da escola, que bom, é porque tinha uma equipe muito boa. E o professor fazia 10, 15 anos de escola, isso era considerado positivo, não é? Porque ele estava integrado naquilo. E quando eu precisava chamar alguém, eu chamava os professores e dizia, tem um colega para trabalhar aqui com você, que um vai aposentar ou vai sair e tal, você já sabe como é aqui, né? E tal. Aquelas coisas normais. Eles próprios traziam. Então você tinha uma equipe que era antiga na escola. Eu me lembro quando eu comecei a dirigir, tinha muito professor que tinha sido meu professor. Eu tinha que fazer uma pose, né? Mas isso eu acho que é um patrimônio da escola. Você está falando uma coisa que é importante, porque assim, quando a gente pensa em gestão, de uma maneira geral, em empresas, e seja mesmo a gestão pública, a gente pensa num processo muito mais burocrático, distanciado, tem a ver com meta, com resultado, mas gestão também tem a ver com gerir pessoas, destinos, vidas. Ser humano. Como é lidar com isso em educação e na privada? Porque existe uma crítica sempre da história do lucro. Então, como é que eu consigo aliar isso tudo? Olha, eu acho que essa fórmula é meio difícil de você propor, porque é muito complexo, é tudo interagindo muito, né? Uma escola, quando ela quer ter
teatro, coral, Olimpíada, biblioteca boa, excursão, isso e aquilo, você tem que ter o dinheiro entrando para poder sair. Então, essa história de lucro já fica meio, não é, aí questionável, porque se é só lucro, só lucro, só lucro, a escola não dá nada, cobra tudo e fecha rápido, porque o pai vai para outro lugar que tem essas coisas, né? Então, não é o lugar de você ter esse lucro todo. Por que o ensino superior teve esse crescimento todo? Financiamento, né? Você hoje olha o que tem de dívida, né? Precisando, porque não tem emprego. Então, aquele estudante que vai pagar o que ele estudou ao governo vai ter que prorrogar, isso é normal, que é o todo. Mas isso na escola lá de baixo você não tem, não. Você tem meia dúzia de escolas de ricos, sempre teve, mas a massa com que eu convivi sempre era de classe média. A minha mesmo, era no MEA, mas era a classe média mais alta que tinha ali, digamos. Mas eu não conheço muita gente que ficou milionário com esse tipo de atividade, não. Aí você diz, mas no ensino superior. Mas são conglomerados, fundos, etc., que têm uma visão macro, tem outra coisa, completamente diferente, né? Eu acho que na escola, eu convivi a minha vida inteira com educadores, com diretores, sindicatos, federação. A maioria absoluta das pessoas que conviviam comigo e convivem até hoje pensam muito parecido comigo e são corretos e honestos. Eu não vejo essa coisa de AED, a educação à distância é um negócio perigoso, etc. É para quem é bandido. Mas para quem faz correto, direito, vai fazer certo também. E é uma ferramenta fantástica que você tem num país desse tamanho, concorda? Quer dizer, só que não é uma coisa que não possa ter um controle, tem que ter. Mas eu acho que quem se dedica a isso, pelo menos os que eu conheci na minha vida, e olha que já são 80, né? Gente muito correta, muito séria. Não é só o padre, não, que tem a escola católica, claro, ele é correto, ele é sério. Mas eu digo de escolas particulares conhecidas, laicas. Agora, eu acho que de repente tem uma geração aí, que é a sua geração, que foi gestor de escola por grupo familiar. E hoje uma crítica que vem se fazendo com educadores de uma maneira geral é a tomada das gestões de escolas, de uma maneira geral, que eram tradicionais, isso no país inteiro, por grupos especializados em gestão. E aí vem a história do conflito, do pertencimento, do conhecer o nome do professor, aquilo que o senhor estava falando sobre gerir o humano, saber quem é o seu staff, né, quem é o seu professor, que isso se perde bastante. Mas como é que você faz análise sobre isso? Mas eu acho que é muito pequeno isso. Isso é alguma coisa que estão querendo fazer, pegar algumas escolas com anuidade mais alta e dando o tempo integral e coisas assim. Você tem alguns exemplos, eu não vou citar nomes, mas tem alguns, mas são muito poucos. Muito poucos. Eu acho até que podem dar certo, porque o tipo de pai que está querendo aquilo, ele está querendo, primeiro, que o filho tenha um bilíngue ali, que ele possa, inclusive, depois passar para estudar em outro... Fora do país. Fora do país. Mas é um DX da população brasileira. Eu acho que isso é alguma coisa desejável, não é? Numa democracia, você ter várias ofertas, mas não me preocuparia, porque é uma coisinha desse tamanho. Quando você pega os dados que você tem nesse livro aqui da FGV, você tem coisas incríveis aqui que você vê que o ideal principal é você acabar com analfabeto, dar ensino médio a todo mundo, dar creche para todo mundo, e que está longe ainda, né? Realmente está longe. E a escola particular, eu acho que deve ser vista como um grande auxiliar do governo, por tudo que ela evita que o governo tenha que gastar. Não é nada. Se você pegar impostos, isso, aquilo outro, empregos, quanto dá isso desses 15 milhões de alunos que tem na escola privada,
né? É o retorno que isso volta para os cofres públicos e como isso Exatamente. É devolvido para a sociedade. Agora, eu acho que tem que ser parceira mesmo, parceria. Eu acho que um não pode ver o outro como inimigo, entendeu? Eu acho que tem que ver ali. Eu sempre achei isso. E falar em sempre achar, ao longo desses 40 anos de Metropolitano... 44 de Metropolitano, e o senhor mesmo já falou aqui na entrevista, 80 de vida, né? Tem muita coisa para contar. E a Geisa Rocha, que é a jornalista que está colhendo os depoimentos dos grandes educadores do nosso país, enfim, que vem contribuindo para o desenvolvimento da educação no país para o Museu da Educação, que são depoimentos testemunhais para o Museu Virtual da Educação, ela preparou uma crônica falando um pouquinho mais aí sobre o senhor e eu queria trazer essa impressão. Vamos lá? Em Odes, de Ricardo Reis, o poeta português Fernando Pessoa propõe um exercício de viver simplesmente. Num trecho bastante conhecido, ele escreve: segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas, o resto é a sombra de árvores alheias. E continua algumas estrofes depois: suave é viver só, grande e nobre é sempre viver simplesmente. Na entrevista com o professor Henrique Zaremba, a vida vivida serviu como pano de fundo para uma longa conversa sobre o papel do ensino privado, suas dores e, principalmente, os desafios de manter a evolução das escolas diante das expectativas de pais, professores e alunos. Segundo o professor, que herdou o Colégio Metropolitano de seu pai e lá trabalhou por 40 anos até vendê-lo, em primeiro plano deve estar o professor, bem formado e estimulado. Sem ele, a escola não tem alma, não encanta, não atrai o aluno a ficar sempre mais um pouco ou nem querer voltar para casa. No seu capítulo da Educação Brasileira, o professor Henrique Zaremba nos entrega um presente, ao lembrar que bons resultados vêm do trabalho em equipe, e é nele que devemos centrar os esforços para alcançar um novo momento da educação. Olha só, eu acho que a crônica, professor, mostrou bem uma preocupação sua e eu queria pegar o gancho exatamente nisso. Numa sociedade que hoje a gente vive, onde tudo é compartilhado, temos uma geração que vê o mundo, as relações, de uma maneira geral, de forma muito colaborativa, com troca, né? Eu acho que isso passa pelo que você falou a respeito de ouvir a sua equipe. Eu queria que a gente fizesse aqui um exercício visionário. Para você, como que serão os próximos anos da educação? O que a gente pode esperar para as próximas décadas, se a gente tivesse que fazer esse exercício? Eu me atrevo a dizer que acho que vão ser bem melhores. Por quê? Porque a tecnologia, a informática, enfim, está tudo evoluindo e não tem como não chegar na escola, não tem como não chegar na faculdade de formação de professores e não tem como não chegar no aluno porque ele vai cobrar. Porque em casa ele está vendo isso. Então eu acho que isso é uma coisa inexorável, não precisa, só tem que saber gerir isso, organizar, né? E dar o valor que isso vai ter. Ou seja, essa formação de professor é uma das coisas que eu vejo mais graves no Brasil. Ela tinha que ser alguma coisa muito mais importante, né, da parte do governo. O professor tinha, eu sou professor, então eu posso falar tranquilo, que ter um crédito maior, né, pelo que ele faz para o país. Porque todo mundo diz isso nos países todos, não é possível que nós não sejamos também assim, né? Então eu acho que não tem perigo, apesar de tudo, apesar do mal político e tudo, vai melhorar, eu não tenho dúvida. Agora, tem que haver uma cobrança, porque sem cobrança a gente sabe como a coisa funciona. Mas eu não vejo isso com receio, não. Não vejo, não. Eu acho que essa coisa do aluno estar numa escola ruim e se conformar com aquilo, é como estar no hospital ruim e se conformar com aquilo. Vai ser um dia que vai dar um basta. E ele vai conseguir fazer com que políticos cheguem lá, mas com outra visão. Eu sou otimista nisso, porque
tem melhorado. Se você olhar, quando eu era pequeno, né, você não tinha as benesses todas que você tem hoje. Você não tinha uma quase universalização do ensino, né? Você tinha muito mais analfabeto, você tinha uma expectativa de vida muito menor. Está melhorando. É que a gente tem uma tendência de ver, é humano isso, aquilo que não está funcionando. Mas eu não arriscaria dizer que vai piorar, não. Eu acho que está melhorando. Se você pegar a própria FGV, 2004, 2006, já é o quarto estudo que faz. Você mostra que tem uma evolução. Uma evolução. Olha aí, viu? Então, sejamos otimistas. A palavra de quem porque conhece... também não adianta ser pessimista. É verdade, você não né? vai a lugar nenhum. É só com... né? Agora, não é aquele otimismo bobo, né, para fazer média. Não. É com base em coisas. Se você pegar isso aqui, você vai ver. Eu vou mandar um para você depois. É que eu só Mande, professor. Mande. Que você vai passar os olhos. Não é livro de cabeceira. Mas quando você tiver uma dúvida, você bate o olho aqui. Tem coisas muito interessantes. E feito pela Fundação Getúlio Vargas. E que retrata o Quer cenário dizer, do que nosso é uma país, baita né, de uma Professor, empresa, a gente já né? estourou o horário que me falaram aqui no ponto. Eu queria lhe agradecer. Muito obrigada por ter vindo ao Hashtag Educa. Obrigada por compartilhar, por dividir a sua experiência com a gente. Seja muito bem-vindo, volte quando quiser, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. E você que acompanhou a gente... Espero ter sido útil. Claro que foi. E a você que acompanhou a gente, olha, tem mais conteúdo sobre esse assunto nas nossas postagens no Facebook e nas nossas redes sociais e no portal da Multirio. Passa lá, viu? Eu aguardo você então no próximo hashtag. Eu vou tomar coragem de noite e eu vou ver hoje. É? Vou. Ai, que bom.